Gravando. Vamos filosofar. No Enem eu vou passar. Vamos filosofar porque no vestibular eu vou passar. Fala, meu lindo. Fala, minha linda. Que bom rever você novamente aqui no canal História e Educação. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros filósofos, os pré-socráticos, sim, aqueles que são conhecidos como filósofos da natureza, sim. Sabe como que surgiu a filosofia? Quer saber mais? De uma maneira fácil, simples e gostosa? Então curta o nosso vídeo, compartilhe também os vídeos, deixe seu comentário abaixo, o que você pensa sobre os primeiros filósofos. Você concorda com essas ideias que eles desenvolveram? Com essas teorias? Depois da vinheta, você vem colar comigo que nós vamos filosofar. Roda! Fala, meu lindo. Fala, minha linda. Vamos agora falar sobre os primeiros filósofos. Antes de mais nada, a filosofia surgiu no século VII, entre o século VII e o século VI a.C. O primeiro filósofo ocidental foi Tales de Mileto. Uau! Mas antes disso, relaxa, calma. Eu vou explicar como que a filosofia surgiu a partir dos mitos. Então, as condições históricas para o surgimento da filosofia, quais são? Vocês vão ver agora aqui, ó. Presta bem atenção. O que contribuiu para surgir a filosofia? Imagine que você tivesse um amigo que ele não transmitisse confiança para você, porque as pessoas acreditavam no mito, por meio da fé. E chegou um momento que criou-se uma outra explicação para a realidade, para compreender o mundo. Foi no momento em que o mito perdeu a credibilidade. Ou seja, quando as pessoas perceberam que os mitos não se comprovavam com base naquilo que eles afirmavam. Com as grandes navegações, ou melhor dizendo, com as grandes não. Errou! Com as navegações, as pessoas percebiam que aquilo que os mitos falavam não era verdadeiro. Tipo, havia um monstro nos mares, haviam titãs, nada disso se comprovou. Os mitos tinham falhas, tinham contradições do ponto de vista racional. Não conseguia ter uma certa coerência, não tem um encadeamento lógico, as explicações. Então tudo isso desanimou as pessoas a acreditarem no mito. Mas não é só isso que contribuiu para o surgimento da filosofia. A invenção do calendário, não um calendário religioso, um calendário leigo, a invenção da moeda, o desenvolvimento da política, da democracia grega, contribuiu muito, né? Então essas são as condições que mais contribuíram. Por quê? Tanto o calendário quanto a invenção da moeda e a própria política, ela ajuda a desenvolver o pensamento abstrato. A filosofia é um nível maior da abstração. A filosofia não cria explicações fantasiosas como mito, não tem personagens como deuses. Joia? Entenderam? Então, os primeiros filósofos falavam sobre o quê, velho? Primeiro de tudo, os primeiros filósofos eram chamados de filósofos da natureza. Já estou dando um indício. Professor, por que da natureza? Por quê? Eles queriam entender, assim como o mito, da onde que tudo vem. Qual que é a origem dos seres? Qual que é a causa de tudo que existe no universo? Como que se desenvolvem os seres? Como que eu posso entender a diversidade dos seres? Existem minerais, animais, seres humanos. Como entender essa complexidade toda? Ou seja, eles desenvolveram, anotem isso, uma cosmologia. A cosmologia é o quê? É a compreensão do cosmos, do universo, a partir do pensamento, da razão, do encadeamento lógico. Então a filosofia ela nasce a partir de um conhecimento racional. Sim. Entenderam o que é cosmologia? Vão entender a organização do universo a partir de princípios lógicos, a partir desse estudo reflexivo. Maravilha. As duas grandes questões que os pré-socráticos queriam responder, mano. Manda, professor, manda. Anote aí. Qual é a origem dos seres e de onde provém a diversidade dos seres? Todos os pré-socráticos, entre o período
sétimo e o período quinto antes de Cristo, que é o período que perdurou o pensamento pré-socrático, vai entender o quê? A origem dos seres. Para todos eles, o que tem em comum? Que para todos, a origem dos seres se dá a partir de um ou mais elementos da natureza. Por isso que eles são chamados de filósofos da natureza. Compreendeu? Morou? Não. Vamos dar um exemplo. Tales, como o primeiro filósofo, dizia que a origem de tudo que existia se dava e provém a partir da água. A água é o elemento básico. Olha a diferença do mito. O mito vai explicar a origem de cada ser a partir de um Deus. Para a filosofia, eles vão explicar toda a realidade a partir de um princípio natural, que existe e eu consigo comprovar. Não a partir de elementos sobrenaturais como o mito afirmava. O mito explicava a origem das coisas a partir de vários deuses, um para cada ser, e a filosofia, a partir de um elemento natural, eu consigo entender toda a realidade. Então, no próximo vídeo nós vamos ver sobre as características da filosofia. Muito bem. Então, por que o Tales chegou a essa conclusão que a água, que é a origem de tudo que existe? Ele morava próximo do rio Nilo, no Egito. E quando ele percebeu que a maré estava cheia, havia vida, algas, peixes dentro do rio. Havia em volta uma fertilização do solo, o solo absorvia água e haviam plantinhas, haviam graminhas e haviam também o quê? Que é muito importante vocês entenderem, árvores. Quando a maré estava baixa, havia escassez de vida na água e em volta também. Ou seja, abundância de água é igual a vida, falta de água, morte. Onde tem água, ele concluiu, tem vida. Onde não tem água, não tem vida. Todos os seres vivos possuem a sua composição corpórea água, velho. Olha, o pai da biologia a gente pode entender como Tales de Mileto. Que fantástico. Professor, tem sentido, claro, velho, que tem. Imagine um astronauta. Quando ele vai para Marte, claro que ele não foi para Marte, às vezes coloca um robô que vai até lá. Tô sabendo, vai. Ou qualquer outro planeta. O que eles precisam de achar para identificar a possibilidade da existência de uma vida no passado? A existência de água. Joia! Maravilha! Então todos os seres vivos têm água. Explicou, comprovou, professor. Mas por que nós somos diferentes do elefante? Nós somos diferentes da água-viva, por exemplo? Nós somos diferentes dos outros seres, ele vai explicar. E aí você não vai falar para fazer bullying com ninguém. Se tem alguém mais magrinho que você, o que você vai responder? Por que você é diferente dele? Se uma pessoa mais magra que você fala assim, ó, porque você tem menos água do que eu. Não vai chamar a pessoa de vareta. Se a pessoa é mais gordinha, você vai falar que ela tem mais água na sua composição corpórea que você. Ah, vá! Claro que o professor está brincando, mas eu estou dizendo o quê? Que nós somos diferentes de que outros seres, e essa explicação é coerente, segundo o Tales de Mileto. Por quê? Porque a água-viva, se eu pegar a diferença entre o ser humano para a água-viva, a água-viva possui 99% da sua estrutura corpórea formada por água. O ser humano tem em torno de entre 70% e 80%. Então a água-viva tem mais água que nós. O estado físico da água-viva em relação à água está muito mais líquido do que o do ser humano. Nós estamos no estado mais sólido. Resumindo, a diferença entre um ser para o outro se dá na quantidade de água no estado físico da água. Então nós somos diferentes da água viva porque possuímos menos água e estamos no estado mais rígido, sólido que a água viva. Por isso nós não somos uma água viva. E assim ele explica todos os demais seres. Compreendeu? Existem outros filósofos. Anaxímenes vai dizer que está por meio do ar, a origem dos seres. Né? Se você fizer respiração boca a boca numa pessoa, você está querendo que ela volte à vida. Então o ar é aquilo que para ele era a alma. É aquela força vital, aquela energia vital que é aquele suspiro para trazer a vida. E para o Anaxímenes, o ar ele se transforma, sendo mais condensado ou não, nos outros elementos, como a água, o fogo, a terra. E depois desses 4 elementos formados por meio do ar, ele vai formar outros seres. Então ele vai detalhar, né?
Existem outros filósofos também, como Demócrito, que nós vamos ver nos próximos vídeos aí, que ele vai falar sobre o átomo. Ele é o pai da química. Demócrito e Leucipo desenvolveram uma teoria da química, por meio da química, para explicar a origem dos seres. Então, além de filósofos, também eram químicos. Existe também Empédocles, que por meio dos 4 elementos, terra, ar, fogo e a água, vão dar origem a todos os seres que existem. Anaximandro, que vai dizer que é o apeiron, o indeterminado e ilimitado, que vai contribuir para gerar todos os seres que existem. Existe Pitágoras, que é um dos pais da matemática, que vai dizer que é o número, a essência da realidade. Então, a harmonia que existe numa composição, numa partitura, numa música, é por meio da harmonia dos números. Tudo é número na natureza. Então, ele vai explicar isso para nós. E, além dele, há outros filósofos. Mas o professor, com esse vídeo, quis mostrar, basicamente, as principais ideias dos pré-socráticos. O que vocês não podem esquecer, recapitulando? Que os pré-socráticos eram filósofos da natureza. Natureza pode cair no vestibular no Enem com a seguinte palavra: physis. Physis é natureza. Cosmos. Cosmos é o universo. Então eles querem entender o cosmos, o universo, a partir dos elementos da natureza, da physis. Joia? Como que eles querem entender os elementos da natureza? A partir da causa, do princípio. Então aqui embaixo, ó, arché. Não esqueça 3 palavrinhas: arché, cosmos e physis. Eles queriam entender o princípio da natureza por meio da organização do universo. Ou seja, o universo, tudo que existe tem uma causa, arché, que está em algum elemento da natureza. Beleza, meu lindo? Então, nos próximos vídeos, estaremos aqui esclarecendo as características da filosofia e também nós vamos falar sobre Heráclito e Parmênides, um dos filósofos mais importantes do período pré-socrático. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comente se você concorda ou não com as ideias dos pré-socráticos. Você concorda com essa ideia? Tem sentido a explicação de Tales de Mileto? Deixe seu comentário que nós vamos dialogar. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal Xê, feito especialmente para você. Curta, compartilhe o nosso vídeo e até a próxima. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.